De repente eu pego uma live, alguma coisa. Perfeito, está gravando. Bom, para o pessoal que está aí já presente, o Jorge Jávia parece que está. Oi, tudo bom? Joia. O Flávio é um neurologista, professor de clínica médica lá da UFRJ, e ele é diretor científico e de pesquisa e desenvolvimento da HealthMeds. É, Ele vai falar a ideia dessa, eu vou fazer um ciclo de palestras sobre medicina translacional. E, e a ideia é falar de como que a gente chega, né, da bancada, né, de pesquisa básica até o final, né, que é o pesquisa, que você faz pesquisa clínica, etc. O Flávio, entende muito bem de pesquisas científicas sobre método científico, e ele vai ajudar a gente a entender quais são as evidências que a gente tem para a cannabis medicinal, aprender a diferenciar o que é pesquisa básica, né, e pré-clínica da pesquisa clínica. E às vezes, quando você pula de uma para outra, isso não se traduz, né, em alguma melhora clínica necessariamente. E eu já assisti algumas aulas dele, ele apresenta muito bem. A gente vai gravar essa aula para disponibilizar para os alunos da PUC através do Moodle depois. Então, depois eu mando as instruções, porque tiveram muitos alunos que não vão poder participar hoje porque por incompatibilidade de horário, né, como a gente tem quinta-feira como dia definido, mas eu abri essa terça-feira porque é o horário que o Flávio podia. Então, eu vou abrir para ele e depois, se tiverem perguntas ou dúvidas, acho que ele pode responder ou pode ajudar. Tá Sem bom? dúvida. Pode ir lá ver se Bem, você quiser compartilhar a tela também tá depois. ótimo. Bem, antes de compartilhar a tela, Ricardo, eu queria te agradecer pelo convite, pela parceria. Para mim é uma honra poder falar desse tema com vocês, né? Um tema que tem ganhado cada vez mais atenção da classe médica, da população. Eu acho que é um tema que a gente tem que dar a seriedade que o tema merece, né? Então, eu acho que esse assunto ele vai se desenvolver de forma bastante substantiva a partir do momento que a gente encarar a cannabis medicinal como parte, né, do desenvolvimento científico das nossas especialidades, né? Então, Uhum. o que eu trouxe aqui hoje é justamente isso que você falou, uma apresentação que o título é esse, né? A cannabis medicinal da bancada à prática clínica. A ideia realmente é trazer de volta, né? Entender como é que esse conhecimento ele vem se solidificando aí nas últimas décadas, mas a partir dos estudos pré-clínicos e o que existe já de evidência clínica que nos permite utilizar isso eventualmente nos nossos pacientes, né? Eu criei um roteiro aqui, vou falar um pouco do histórico e da descoberta do THC e do canabidiol, que é uma coisa muito interessante. Eu vou falar um pouco sobre o que é a cannabis e o conceito mais atual e moderno do sistema endocannabinoide, né, que é o conceito que nós chamamos de endocannabidoidoma, né? Vou falar um pouco de evidências pré-clínicas, de evidências clínicas. Depois eu vou discutir um pouco com vocês a importância da aplicação de boas práticas farmacêuticas ou de boas práticas tanto para a extração, para o desenvolvimento dessas substâncias e as boas práticas clínicas também. E, por último, vou fazer algumas conclusões e vamos falar um pouco sobre as perspectivas, né? E estou totalmente aberto para a gente poder discutir, responder perguntas e trocar ideias a respeito desse tema. Bem, a primeira imagem que eu queria compartilhar com vocês desse cientista israelense. O nome dele é Rafael Mechoulam. É interessante, a história do Rafael Mechoulam é muito interessante. Depois, se vocês quiserem, tem um site da Universidade Hebraica, onde ele trabalha, um instituto também de pesquisa em Israel, que o link é esse aí, Mechoulam The Scientist, que conta um pouco a biografia do Rafael Mechoulam. E é impressionante, assim, porque eu passei toda a minha história, toda a minha vivência de graduação e de boa parte da pós-graduação sem ter nem ouvido falar do nome dele. E ele, na verdade, hoje é considerado o avô do THC. Foi ele, o químico que descobriu o THC no início da década de 60. E aqui é ele, aos
talvez aos 40, 50 anos de idade, né, em uma aula mostrando exatamente a fórmula estrutural do canabidiol, que também foi ele quem descreveu, e essa projeção espacial que existe 90 graus, né, entre o anel terpênico e o anel aromático do canabidiol, né? E essa frase é muito recente dele. Ele fala assim: "We need more research". Nós precisamos mais de estudos clínicos, né? A história da descoberta do THC é uma coisa extremamente inusitada, né? Eu vou contar aqui rapidamente para vocês como é que aconteceu. O Rafael Mechoulam trabalhava nesse instituto em Israel, na Universidade Hebraica. Início dos anos 60, 1962, ele é um químico. Inicialmente, ele se dedicou muito a estudo da síntese de esteroides, mas rapidamente ele se interessou por estudar os derivados da cannabis. Na época, não sabia exatamente nem qual era o princípio ativo, né? E ele procurou, na época, a polícia de Israel e conseguiu uma quantidade de haxixe para estudar no laboratório dele. E antes de descrever a estrutura clínica, talvez ele tenha feito o primeiro estudo, digamos assim, duplo cego, randomizado, que ele pediu que a esposa dele preparasse um bolo. Na verdade, ela pediu que ela preparasse 2 bolos. Um bolo com aquela substância que ele tinha extraído no laboratório e o outro bolo sem a substância que tinha extraído no laboratório. Ele convidou os colegas dele do laboratório, as esposas, para fazer um brunch na casa dele. E para metade ele serviu o bolo que tinha aquela substância, que ele não sabia ainda que era THC, e para outra metade ele serviu o bolo sem absolutamente nada. E o que ele percebeu? Que a metade que usou, as 4 pessoas que utilizaram, que consumiram aquele bolo com THC, com a substância ativa, os 4 apresentaram reações completamente diferentes. Um paciente começou a ficar falante, com dons artísticos, um dos amigos. O outro ficou extremamente sonolento. O outro ficou atento e com uma atitude de relaxamento também ao mesmo tempo, um pouco aéreo. E a quarta pessoa fez um ataque de ansiedade na frente dele, fez um ataque de ansiedade. E nesse momento, isso já chamou a atenção para que esse princípio ativo, né, da cannabis, que depois ele identificou como THC, ele possui diversos tipos de efeito no sistema nervoso central, dependendo da dose, dependendo da individualidade, né, de cada pessoa. O Rafael Mechoulam, hoje, ele tem 90 anos de idade, ele continua liderando esse laboratório. Aqui é uma foto dele com 90 anos de idade. E o interessante é que, se a gente vai ao PubMed e ver os primeiros artigos, né, da década de 60, né, esse artigo aqui é muito interessante, de 1963, que é o Hashish, a estrutura do canabidiol, e você vê que junto com esses artigos tinha ainda algum artigo sobre testosterona, ou seja, você vê nitidamente que era um pesquisador no início da fase, né, de pesquisa, que ainda não tinha definido uma linha de pesquisa, mas se nós observamos a obra do Rafael Mechoulam, ele tem mais de 350 artigos publicados na literatura médica, inclusive com artigos até hoje, de 2020, em colaboração, como, por exemplo, esse artigo agora, recente, falando sobre canabidiol e relação com receptores de dopamina e o potencial dos canabinoides como, inclusive, substâncias antibióticas. Eu acho que o grande masterpiece dele, né, o melhor artigo dele, que realmente que inaugura a obra do Rafael Mechoulam, é esse artigo da década de 70, que foi publicado na Science, na revista Science, em que ele descreve a estrutura química de todos os canabinoides que nós conhecemos dos principais, digamos assim, canabinoides que nós conhecemos até hoje. O THC, as formas ácidas do THC, o canabidiol, o CBC, que é o canabicromeme, a canabidivarina, que é um canabinoide que está sendo muito estudado hoje como um potencial grande antiepiléptico, e o canabigerol, que é uma droga, um canabinoide também mais recente, que se provou, que tem sido estudado em questão a processos inflamatórios, doenças autoimunes. E já nesse artigo de 1970 dele, ele coloca o canabigerol como uma substância com potencial grande, anti-inflamatório e antibiótico. Bem, quando eu preparei essa aula, né, a primeira coisa que eu pensei assim, né, como é que eu vou pular do pré-clínico, contar um pouco da história
e falar um pouco da clínica, né? Eu me lembrei muito desse livro de semiologia que eu estudei na faculdade, chama Barbara Bates, né? Que é um livro britânico que eu acho muito interessante. Eu acho interessante a forma como os britânicos eles fazem a medicina e o approach que eles têm com os pacientes, né? Essa coisa de você não colocar uma mesa entre você e o paciente, então atender frente a frente sem uma mesa entre vocês, sempre discutir a questão do plano terapêutico do paciente, compartilhar isso e ter realmente uma base de exame clínico forte, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque assim, no nosso consultório, eu tenho certeza que vocês como psiquiatra vivenciam isso com frequência, né? Quando a gente está diante de situações muito graves, doenças neurodegenerativas, doenças psiquiátricas graves, condições sequelares, né? Eu tenho certeza que volta e meia os pacientes perguntam para vocês assim, doutor, qual é a sua opinião em relação à maconha ou qual é a sua opinião em relação ao canabidiol, no meu caso, né? O que eu vou fazer para vocês assim? Eu quero que vocês imaginem que eu sou esse médico britânico que estou dando essa aula para vocês, tá? Um pouco conservador em termos de evidências científicas, mas no final da aula eu vou voltar como esse médico e vou dar a resposta para esse paciente. Bem, qual é o primeiro problema que a gente tem que lidar quando a gente está desenvolvendo uma área que está na fronteira do conhecimento, né, ou que está em desenvolvimento? O primeiro problema é fazer com que o treinamento médico, o conhecimento médico, ele seja adequado sobre o tema, né? Porque se você não cria um conhecimento adequado, você gera, obviamente, distorções, né? E essa talvez seja uma das principais barreiras que nós vamos ter que enfrentar no nosso país, e não é um problema só brasileiro, né? Que os médicos eles não estão preparados para prescrever cannabis, né? Esse artigo aqui é muito interessante, é um artigo que fizeram um survey, foi publicado no Drug and Alcohol Dependence em 2017, eles perguntavam aos médicos assim, quão preparado você se sente para prescrever cannabis medicinal? Cerca de 89% disse que não estavam preparados. E você recebeu algum tipo de educação médica disso, tanto na sua graduação quanto na sua pós-graduação, cerca de 85% não receberam, mas quando perguntado se seria importante a educação nisso, se seria importante colocar isso nos currículos médicos, nas faculdades de medicina, nas pós-graduações, a grande maioria, né, pelo menos mais da metade desses médicos, achava que sim, esse conhecimento ele tem que ser difundido nas escolas médicas. E o que eu proponho, né, que a gente desenvolva? Né? Eu gosto muito de comparar a habilidade médica, né, ou a assimilação da habilidade médica. Nós, como professores, a gente na faculdade de medicina, a gente usa o que a gente chama de pirâmide de Miller, né, que é uma pirâmide que ela é baseada numa base que é o conhecimento básico e saber sobre aquele conhecimento, né? E só depois do conhecimento básico você tentar desenvolver as habilidades práticas até o momento que você vai exercer aquela atividade na prática, né? É diferente uma pessoa descrever para você como é aferir a pressão ou simplesmente você pedir para ela descrever a fisiologia da aferição da pressão, a técnica, e ver ela executando isso, né? E na medicina é a mesma coisa, né? Existe uma curva de aprendizagem para qualquer atividade, né? E em relação ao cannabis também eu acho que é um pouco isso, né? Então o que a gente está fazendo aqui provavelmente eu vou dar os princípios, as evidências, mas a prática disso obviamente vai depender de um treinamento mais extenso, né? Bem, vamos falar um pouquinho sobre cannabis e o sistema endocannabinoide, o conceito do sistema endocannabinoide, né? Bem, as principais cepas da cannabis sativa, da cannabis são a cannabis sativa, que possui uma concentração mais elevada de THC, tetraidrocannabinol, e a cannabis índica, também conhecida como hemp, ou na Índia, ganja, né? Que tem o maior teor de canabidiol. Então, existem hoje, por exemplo, cepas de cannabis índica que tem só 0,3% de THC. E essas plantas, elas têm historicamente propriedades antieméticas, analgésicas e sedativas. E o canabidiol, ele não tem nenhum efeito psicoativo, ou seja, a substância psicoativa da maconha é o THC, ok?
A planta, a cannabis, ela tem mais de 450 substâncias, em torno de 120 a 150 substâncias, elas têm apenas carbono, oxigênio e hidrogênio, são chamados fitocannabinoides, né? Os fitocannabinoides mais estudados são o THC, o CBD, que é o canabidiol, mais recentemente também o CBG, que é o canabigerol, mas também outros canabinoides que nós chamamos de minors, ou canabinoides menores, né? O CBN, CBC e o THCV. CBN é o canabinol, que é um derivado oxidado do delta-9 tetraidrocannabinol. O CBC, que é o canabicromeme, e o THCV, que é a tetrahidrocannabidivarina, que são canabinoides menores, né? Todos esses canabinoides eles têm sido estudados, tanto em estudos clínicos quanto pré-clínicos. Obviamente, o THC, os estudos são desde o início da década de 70, com o tratamento de náusea e vômito relacionado à quimioterapia, caquexia no câncer. Isso já está estabelecido, as drogas são aprovadas para isso nos Estados Unidos, e existem, inclusive, canabinoides sintéticos para isso. Mais recentemente, o canabidiol ele foi aprovado para o tratamento da epilepsia refratária na infância, na síndrome de Lennox-Gastaut-Dravet, e o canabigerol eu diria que seria a versão 2.0. Está entrando nos ensaios clínicos, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles mais adiante. Bem, o que são canabinoides, né? Canabinoides são substâncias capazes de ativar os receptores canabinoides, né? Nós dividimos em dois grupos, né? Receptores CB1 e receptores CB2. Existem vários tipos de canabinoides. Existem os que nós chamamos de fitocannabinoides, que são os derivados da planta, como o THC, o CBD e o CBG. Existem o que nós chamamos de endocannabinoides, que são lipídios endógenos, que ativam esse sistema endocannabinoide. E existe o que nós chamamos de canabinoides sintéticos. Um do exemplo é o nabilone, outro exemplo é o dronabinol, que são canabinoides já aprovados nos Estados Unidos para tratamento de dor e para tratamento de caquexia e tratamento de náusea associada à quimioterapia. Esse sistema endocannabinoide, ele é composto de quê? Ele é composto dos endocannabinoides, a anandamida e o 2-AR, que são derivados lipídicos, os receptores, que estão expressos em todos os órgãos do organismo, mas muito expressos no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico e no sistema imunológico, e as enzimas que participam da degradação desses endocannabinoides. Bom, então, nessas últimas 3 décadas, foram descobertos e clonados os receptores canabinoides, no início da década de 90, e os endocannabinoides, que são essas moléculas capazes de ativar os receptores canabinoides em diversos tecidos, nervo periférico, sistema nervoso central e sistema imunológico. Daí, a grande corrida, né, digamos assim, científica, para entender o papel terapêutico dessas substâncias em diversas condições neurológicas e psiquiátricas. Por quê? Porque esses canabinoides eles estão envolvidos em diversas condições fisiológicas: humor, cognição, controle motor, dor e comportamento alimentar. Os dois principais endocannabinoides, então, são a anandamida e o 2-AR, ou aracnoidilglicerol. Eles agem principalmente nos receptores CB1 e CB2. Eles são catabolizados e anabolizados por enzimas específicas, e a sinalização desse sistema está envolvido em diversas funções celulares, inclusive no desenvolvimento cerebral. E aqui eu faço um parênteses, né? Esse é um dos pontos, né? Existem várias evidências, por exemplo, que a maconha em si ela não faz bem para o desenvolvimento cerebral das pessoas. Então, o uso de maconha na adolescência, por exemplo, ele está relacionado epidemiologicamente a surgimento de psicose, alterações da cognição. Então, para tratar desse tema, a gente tem que tratar do ponto de vista médico, né? Então, as substâncias que eu vou falar aqui, elas não são propriamente a maconha, mas são derivados que são desenvolvidos para o tratamento específico de determinadas condições. Esse sistema aqui eu acho interessante, eu queria compartilhar com vocês, que a princípio pode parecer um pouquinho complicado, mas não é absolutamente nada complicado. O que tem aqui? A gente tem um neurônio, né? Os dois principais endocannabinoides, a anandamida e o 2-AG. Esses dois endocannabinoides eles agem como agonistas desses receptores, tanto o receptor CB1 quanto o receptor CB2, e eles são metabolizados por enzimas específicas. Por exemplo, a anandamida ela é metabolizada por essa enzima aqui chamada FAA, em etanolamida aracnoidato,
e ela é sintetizada por essa enzima aqui chamada NAPPDL. O 2-AG ele é metabolizado por essa enzima aqui chamada MAGL, monoacilglicerol, e ele é sintetizado por essa enzima chamada DAGL, que é o diacilglicerol. Então, só isso daqui já abre uma janela para várias intervenções possíveis, né? Então, análogos de substâncias que possam ser agonistas de receptor CB1 e CB2, ou substâncias que aumentem a síntese de endocannabinoide, ou que diminuam a sua degradação, e a ação desses endocannabinoides em diversos outros receptores, como, por exemplo, receptores do grupo GPR, que são altamente relacionados a epilepsias, e principalmente epilepsias de difícil controle, receptores que nós chamamos receptores de canal vaniloide, né, TRPV, são receptores importantes na sinalização de dor, e toda a ação desses endocannabinoides, por exemplo, em PPARs, né, são moléculas relacionadas a processos oxidativos celulares, né? Então, quando você ativa o PPAR, na verdade, você está ativando vias anti-inflamatórias. Também é um aspecto muito importante dessas substâncias. E como é que essas substâncias elas agem no cérebro, né? Como é que os endocannabinoides eles agem? E isso daqui talvez seja o aspecto mais interessante desse tema, né? Assim, a fisiologia dos endocannabinoides ela é completamente diferente de tudo aquilo que a gente conhece, como, por exemplo, mecanismo de ação de dopamina, de serotonina, noradrenalina, é completamente diferente. O que essas substâncias fazem, né? Na verdade, essas substâncias elas funcionam, se a gente puder resumir em uma frase só, como grandes circuit breakers. O que significa isso, né? Eles são moduladores sinápticos retrógrados. Por exemplo, a anandamida, os endocannabinoides, eles são produzidos na fenda pós-sináptica, as enzimas que degradam, que sintetizam estão aqui, né? E eles são liberados tanto nas sinapses excitatórias, aqui um exemplo, uma sinapse excitatória com glutamato, tanto nas sinapses inibitórias, aqui um exemplo de um neurônio inibitório liberando GABA. Quando existe uma saturação glutamatérgica ou uma saturação GABAérgica, esses endocannabinoides eles são secretados de forma retrógrada e atingem seus receptores, nesse caso aqui o receptor CB1, que bloqueia o canal de cálcio e impede a liberação do neurotransmissor. Então, esses endocannabinoides eles são liberados sob demanda, on demand, né? Então, quando existe excesso de sinapse ou falta de sinapse, eles liberam para poder modular tanto as sinapses excitatórias quanto as sinapses inibitórias. Bem, há de se imaginar que, com certeza, esse circuito ele está comprometido em diversas condições neurodegenerativas, por exemplo, ou, com certeza, também está comprometido em epilepsias e, com certeza, também em doenças psiquiátricas, né? Então, desse modelo aqui, surgiram as ideias de tratamento de diversas condições neurológicas e psiquiátricas. Esse esquema aqui eu acho muito interessante, porque ele mostra o papel da anandamida, que é o principal endocannabinoide, e o papel agonista em receptores CB1, CB2, receptores TRVP, o papel modulador em vias de cascata inflamatórias, e aqui em cima o canabidiol, que é o principal canabinoide, né, que está sendo estudado hoje em dia, e a ação deles nesses mesmos receptores, né? Então, o canabidiol, por exemplo, ele na verdade ele não é um agonista dos receptores CB1 e CB2. Ele é um antagonista dos receptores CB1 e CB2, ou seja, ele faz exatamente o contrário que o THC faz. O THC ele estimula os receptores, por isso ele produz efeitos psicotrópicos. O canabidiol ele é um inibidor. Mas o que ele faz? Do ponto de vista farmacológico, ele é um modulador alostérico negativo. E a gente sabe que na farmacologia é isso. Quando você tem um modulador alostérico negativo em um determinado canal, o que acontece? O que existe é um aumento endógeno do agonista endógeno. Então, bloqueando esses receptores, o que o canabidiol faz é aumentar os níveis de anandamida e diminuir também a enzima que degrada a anandamida. Então, ele faz um aumento endógeno da anandamida. Além disso, ele é um agonista dos receptores TRVP. Esses receptores TRVP são os mesmos receptores, por exemplo, que são alvo numa substância chamada capsaicina, que a gente usa para tratamento de dor periférica, né? Ele esgota esses receptores por excesso de atividade agonista. Existem várias evidências também de ação em mitocôndrias, ação em PPARs e ação em grupos de receptores muito interessantes, como, por exemplo,
inibição ou modulação alostérica negativa dos receptores GPR e agonistas de receptores 5-HT1. Então, eu acho muito interessante esse conceito, né? Porque assim, durante muito tempo, a indústria farmacêutica, os pesquisadores, eles buscaram drogas de alvo único, né? Então, eu quero uma droga que seja um agonista inverso de um determinado receptor para tratar a psicose, por exemplo. Não. O CBD, por exemplo, ele age em diversos receptores. Ele tem uma ação que a gente chama de pleotrópica. Daí, o potencial de tratamento de várias condições, como, por exemplo, epilepsias, transtorno de ansiedade, insônia. É uma hipótese de que possa ter algum efeito modificador de doenças neurodegenerativas, tratamento de dor e, eventualmente, tratamento de distúrbios do movimento e extrapiramidais. Bem, então a gente sabe que a sinalização do sistema endocannabinoide está alterada na maior parte das doenças neurológicas. Estimuladores ou inibidores desse sistema poderiam produzir efeitos terapêuticos. Existem evidências em diversos modelos pré-clínico e clínico. E os endocannabinoides podem ativar aqueles diversos receptores. A biossíntese e o catabolismo são são compartilhados por outros mediadores. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que existe de evidência pré-clínica. Existe muita evidência pré-clínica em várias condições, mas antes disso, o que eu quero mostrar para vocês? Assim, que já existe um estudo grande em relação à farmacologia, tanto do canabidiol, quanto do canabigerol, quanto do THC. E existe também um estudo grande sobre a ação dessas substâncias nos diversos receptores e o potencial de ação em diversas condições, né? Queria falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura química do canabidiol, né? O que diferencia o canabidiol do THC, né? O canabidiol basicamente tem 4 grandes estruturas. Esse anel aqui que a gente chama de anel aromático, tem um radical hidroxila, que é o que dá a característica anti-scavenger dele, né? Antioxidante. Existe um anel que nós chamamos de anel terpênico. Existe uma base aqui que é uma pentose. E esse anel aqui, que é o anel aberto dele. Esse anel, que por ser um anel aberto, é o que traz a inatividade do canabidiol nos receptores CB1 e CB2. É isso aqui que diferencia o canabidiol, por exemplo, do THC. Esse anel do THC é um anel fechado e é uma região ativa da molécula, e esse anel aberto do canabidiol é uma região inativa, né? E o que a gente sabe, né? A gente sabe, como eu mostrei ali, é uma lista, de novo, da ação em várias receptores e o potencial, né? O potencial anti-inflamatório, potencial analgésico, o potencial também anti-inflamatório, quando ele inibe receptores de adenosina. Quem trata dor crônica, por exemplo, usa, né, esses antagonistas de adenosina, né, para tratamento de dor crônica, com clonidina, por exemplo. O canabidiol tem essa característica. A ativação de PPARs, o efeito agonista em receptores 5-HT1A e o efeito bloqueador de canal de cálcio. Ou seja, é uma substância que age em diversas vias, né? E as evidências pré-clínicas, elas estão todas presentes. Eu acho que esses artigos são muito interessantes. O que diferencia o THC do CBD? Bastante coisa. Então, assim, CBD e THC, eles são diferentes em vários aspectos. Então, nos receptores CB1 e CB2, completamente diferentes. O THC, ele é um agonista desses receptores. O CBD, como eu disse, é um modulador alostérico negativo. O CBD tem ação muito mais extensa em outros receptores, como receptores TRVP, que são receptores relacionados à dor, receptores de serotonina com potencial analgésico e potencial ansiolítico, e a ação dos receptores GPR55, que estão associados ao efeito anticonvulsivante. Eu vou puxar um pouquinho a farinha para o meu lado agora, né? Eu trabalho lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no núcleo de distúrbio de movimento, né? O meu foco na universidade é doença de Parkinson, parkinsonismos, e doenças extrapiramidais, e distonia, e aplicação de toxina botulínica em distonia. Mas eu comecei a me interessar muito pela prescrição, principalmente do canabidiol e das formulações do canabidiol, quando eu me dei conta de que a segurança dessa substância ela é muito maior
do que a maioria das substâncias que nós prescrevemos para as mesmas indicações, né? E eu comecei a estudar o que nós chamamos de estudos pré-clínicos, né? E eu comecei a perceber que realmente existia uma gama de literatura básica, tanto para o tratamento de doença de Parkinson, como modelos de lesão, seja lesão tóxica, lesão química, mostrando realmente que o efeito antioxidante, o efeito anti-inflamatório do CBD, ele poderia ajudar de alguma forma na evolução dessas condições. Obviamente, isso ainda são estudos pré-clínicos, mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse conhecimento ele está se desenvolvendo cada vez mais, primeiro para o tratamento de determinados sintomas, e eu acredito que posteriormente para a gente mostrar se realmente se tem algum efeito ou não na mudança da história natural dessas condições. Então, existem várias evidências em doença de Huntington, várias evidências em relação ao tremor, basicamente com modelos animais de lesão, né? Ou com desfechos relacionados a metabolismo, relacionados à inflamação, ou desfechos, algumas vezes, funcionais realmente nesses animais. E quais são as evidências clínicas, né, que nós temos no momento, né? Eu diria o seguinte, quem quiser ler esse artigo, é um artigo de revisão que eu fiz, ele está no meu ResearchGate, tem o link aqui, é só clicar no DOI dele, esse artigo está em press na Revista Brasileira de Neurologia, deve sair agora até meados do ano. O título é esse, Cannabis Medicinal, Aspectos Práticos, Quais são as Evidências. O que eu diria realmente que já existe de evidência consolidada, né? Nos Estados Unidos, em 2018, foi aprovado o uso do canabidiol, que a gente chama de canabidiol isolado, para o tratamento da epilepsia na síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut. Foi um estudo grande, conduzido por um pesquisador chamado Devinsky, um estudo compassivo, e eles mostraram de forma cabal que o CBD, quando utilizado em epilepsia refratária, farmacoresistente na infância, diminui em torno de 40% o percentual de crise, a média do número de crises em 28 dias. Então, assim, foi um efeito dramático, crianças que estavam usando 2, 3 anticonvulsivantes. Foi lançado também nos Estados Unidos o que nós chamamos de nabiximol, que é uma formulação de THC com CBD, derivados do fitofármaco, né, um fitofármaco, e também tem um estudo conclusivo mostrando que ele funciona no tratamento da dor, da espasticidade na esclerose múltipla. Então, nós temos, nos Estados Unidos, o Epidiolex, que é o canabidiol isolado para tratamento da síndrome de Dravet, e existe também o Sativex, que é o nabiximol para tratamento de dores e espasticidade na esclerose múltipla. Obviamente, com a aprovação desses dois compostos, houve uma explosão de estudos, né, para tratamento de dor crônica, para tratamento de insônia, para tratamento de psicose, por exemplo, na esquizofrenia. Existem alguns trabalhos muito interessantes mostrando que o CBD em doses de 300 a 600 miligramas por dia, ele tem um potencial grande de efeito antipsicótico na esquizofrenia. Tem pelo menos um ensaio clínico que comparou com a milsupride e mostrou que a redução dos scores de esquizofrenia são iguais a da milsupride, com menos efeito adverso, sem efeito extrapiramidal. Existem vários trabalhos mostrando potencial, já o tratamento em distúrbios do sono, secundários a doenças neurológicas ou a pacientes também em quimioterapia, até colírio para glaucoma e sintomas urinários, e daí para baixo ainda baseados em séries de relatos de casos ou ensaios clínicos menores, por exemplo, para tratamento de tique, agitação da demência e estudos observacionais na doença de Parkinson, principalmente voltados para os tratamento de sintomas não motores, como distúrbio comportamental do sono REM, dor e ansiedade. Existem alguns estudos observacionais muito interessantes, né, na síndrome de estresse pós-traumático, mas não propriamente com o CBD isolado, basicamente com a cannabis mesmo, né, formulações da planta mesmo, e alguns estudos muito interessantes, já com séries de estudos observacionais, e estudo em fase 2 do CBD como papel ansiolítico, que parece ser também bastante interessante. Bem, do ponto de vista de rota, né, assim, no nosso meio, nós só podemos utilizar 3 vias de administração, né? A via oral,
a via oromucosa ou, eventualmente, a via tópica também. Então, em breve, nós vamos ter no mercado brasileiro cremes com CBD, CBG e THC para tratamento de artrite, para tratamento de dor crônica e para tratamento de neuropatias dolorosas também. Tem várias evidências que isso funciona. Né? O que eu queria chamar a atenção? Né? Assim, a via oral ela é muito interessante, mas a via oromucosa talvez seja mais interessante. Né? A gente sabe que os óleos prescritos hoje no mercado disponíveis, eles são altamente lipossolúveis. Né? Então, eles absorvem até na pele. Então, hoje, qual é a recomendação? Quando o paciente usa o óleo, a recomendação é que quando ele use as gotas, ele deixe pelo menos 1 minuto na boca para que aquele óleo seja absorvido pela mucosa e depois ele engula. E uma coisa que é importante, né? A gente sabe que a biodisponibilidade do CBD, quando tomado em jejum, ela é muito baixa, em torno de 19%. Isso pode aumentar em até 5 vezes quando o paciente consome o óleo com o estômago cheio. Então, a recomendação é que seja preferencialmente com a comida para melhorar a absorção e diminuir o efeito de primeira passagem do CBD. Obviamente, existem efeitos adversos. Esses efeitos adversos eles estão muito mais relacionados ao uso do THC, principalmente quando a gente usa o THC em doses maiores do que 5 miligramas por dia. O que a gente nunca vai chegar nas apresentações disponíveis no Brasil. No Brasil, a concentração máxima de THC que pode ser comercializada via importação é de 0,3%, ou seja, a cada 1 ml do óleo, você só vai ter 0,3 miligramas de THC. Então, em geral, as doses de THC nas formulações disponíveis no Brasil e regulamentadas na maior parte dos Estados Unidos, na maior parte dos estados americanos, elas não vão passar de 0,3% de THC. Mas existem efeitos adversos. A maioria desses efeitos ele é dose dependente e ele está mais associado ao THC propriamente. Bem, o que eu acho muito interessante, quem assistir a história, a biografia do Rafael Meschula, naquele link que eu deixei no começo, vai saber disso. O primeiro estudo com epilepsia e canabidiol feito na história da humanidade foi feito no Brasil. Através do grupo do professor Meschula e do grupo do professor Gagliardi, da Escola Paulista de Medicina. Esse estudo foi feito em 1980. E ele até comenta nesse estudo dele, né, que os resultados foram fantásticos. Eles fizeram um estudo fase 1/2, né? Eles administraram 3 miligramas por quilo em voluntários saudáveis. Depois, eles administraram em 8 pacientes com epilepsia focal do lobo temporal. Provavelmente, boa parte desses pacientes devia ter uma esclerose mesial do lobo temporal. E eles perceberam que metade dos pacientes ficaram livres de crise convulsiva, 3 melhoraram de forma substancial e apenas 1 não melhorou, que provavelmente deveria ser o paciente com esclerose mesial do lobo temporal. Né? Eles mostraram que no grupo placebo, que tinha 7 pacientes, ninguém melhorou. E esse estudo foi um breakthrough, né? Deveria ter sido um breakthrough, né? Eu lembro que o entrevistador pergunta o Meschula, vem cá, por que nada disso aconteceu? Né? Teve estudo e nada aconteceu. Ele falou, pois eu sou só um químico, não tenho como convencer os neurologistas de que o remédio funciona. E ele faz essa brincadeira na biografia dele lá. Né? Bem, mas a coisa evoluiu e em 2017 o estudo do Orin Devinsky mostrou cabalmente em crianças com epilepsia farmacoresistente que o canabidiol ele é capaz de diminuir pelo menos 40% o percentual de crises convulsivas nessas crianças. E são crianças gravíssimas, né, que usam 2, 3 anticonvulsivantes. Né? E, obviamente, não houve nenhuma mudança em relação ao placebo. Esse estudo é o estudo pivotal do canabidiol, que levou à aprovação do Epidiolex como droga anticonvulsivante nos Estados Unidos. Obviamente, existem algumas evidências, existem efeitos adversos. Em crianças, a gente está falando de uma população polimedicada, né? É muito comum você experimentar e ter efeitos adversos, né? Mas o efeito adverso mais comum nas crianças foi diarreia e, eventualmente, também fadiga. Isso pode acontecer. Eu diria que a maioria desses efeitos adversos eles foram contornáveis e não houve uma taxa
de dropout do braço canabidiol significativa, ou seja, as crianças continuaram sendo acompanhadas, isso não foi um problema muito sério no estudo. Uma recomendação nessas crianças é que sejam monitoradas as enzimas hepáticas, óbvio, são crianças polimedicadas, né? Eu queria trazer para vocês também algumas evidências do tratamento, do uso dos canabinoides, agora propriamente na doença de Parkinson, né? Vocês devem ter visto naquela tabela ali que eu mostrei, né, que a doença de Parkinson ela ainda está como evidências limitadas, né? Mas o que a literatura tem mostrado, né? A literatura tem mostrado que o efeito potencial do canabidiol na doença de Parkinson ele provavelmente está muito associado ao que nós chamamos de sintomas não motores, principalmente os distúrbios do sono, os distúrbios comportamentais do sono, os distúrbios associados à dor noturna, que os pacientes comumente têm, e alguns estudos, 2 estudos abertos, principalmente, do professor Chagas, da USP de Ribeirão Preto, junto com o professor Vitor Tumas, mostrou um potencial grande do uso do CBD para o tratamento de sintomas psicóticos e alucinações na doença de Parkinson. Então, os efeitos nos sintomas motores, eles ainda são efeitos mistos, não existe uma confirmação. Então, hoje, atualmente, na atualidade, né, eu não prescrevo CBD para tratamento de tremor, melhora de equilíbrio, melhora da marcha dos pacientes com doença de Parkinson, não. Mas eu vejo um potencial grande e que algum benefício bastante interessante em pacientes que têm distúrbio do sono, principalmente transtorno comportamental do sono REM. Bem, e como é que a gente vai chegar, né, na tão sonhada aprovação dessas substâncias ou regulamentação dessas substâncias de uma forma, digamos assim, mais difusa, né, através de boas práticas, né? Eu acredito muito que a gente tem que dar a esse tema a seriedade que ele merece, né? A gente não pode transformar o uso da cannabis medicinal numa panaceia, né? Então, eu acho que isso tem que entrar, a gente tem que fazer com que isso entre realmente no pipeline de empresas ou de indústrias, de farmas que queiram desenvolver isso do ponto de vista clínico, do ponto de vista de pesquisa clínica, né? E, para isso, a gente tem que implementar todas essa sequência de coisas, né? Boas práticas de manufatura, de armazenamento, distribuição e boas práticas de desenvolvimento clínico, né? De pesquisa clínica. A Anvisa, ano passado, através de uma RDC, ela regulamentou isso no Brasil. Hoje a gente consegue ter acesso a produtos derivados de cannabis via importação, simplesmente com uma prescrição médica. E, em breve, boa parte dessas empresas vai começar a trazer esses produtos e registrar para vender em farmácia no Brasil. A Anvisa, nessa fase inicial, ela está exigindo 2 coisas: que o laboratório que seja produzido no exterior ele tenha o certificado de boas práticas de manufatura e que essas substâncias elas passem por um teste de estabilidade. O que é o teste de estabilidade? É quando você coloca essa substância em determinadas condições controladas, né, por um período de 6 meses a 1 ano, e você avalia a integridade dessas substâncias no transcurso do tempo. Bem, o que a gente tem disponível hoje, né, em termos para os nossos pacientes aqui no Brasil? Quais são os óleos, né? Nós temos um tipo de óleo que é o que nós chamamos óleo de espectro completo. Nos Estados Unidos eles chamam de full spectrum, né? Nesse óleo, a base desse óleo é o óleo cru, né, da cannabis. Eles têm todos os canabinoides em proporções variáveis, tem os terpenos e THC. O que são terpenos? São outras substâncias que estão presentes na cannabis, também são pouco estudadas, né? Mas que dão o aroma, a consistência, né? O cheiro. Na maioria dos casos, na maioria das apresentações, esses óleos full spectrum eles têm concentrações elevadas de canabidiol. Então é comum você encontrar óleo full spectrum ou espectro completo com 100 miligramas por ml de canabidiol e 0,3% de THC, seria um óleo de espectro completo. O exemplo é esse, um óleo de CBD com THC a 0,3%, 100 miligramas por ml. Existe o que nós chamamos óleos de espectro ampliado, que a gente chama de broad spectrum. Nesses óleos existem todos os canabinoides, mas não existe THC. São óleos sem THC, ok? Em algumas situações, em pacientes com demência, pacientes agitados,
eventualmente a gente evita usar o THC com medo de efeitos psicoativos. Então, para essa população, esses óleos são mais adequados, né? Exemplo, óleo de CBD, 100 mg por ml, ou óleo de CBD com CBG, na proporção 2:1, CBG é o canabigerol, 100 mg por ml. Existem já os óleos com canabigerol e eles têm um potencial interessante de pesquisa, de tratamento em condições inflamatórias, em condições autoimunes. E o que existe também é o CBD isolado, purificado, né? Qual é o grande ponto em relação ao CBD isolado, né? Uma das coisas que tem sido muito estudadas nos últimos anos em relação aos canabinoides é o que a gente chama de efeito comitiva, ou efeito entourage, né? Esse conceito foi feito por um assistente de pesquisa do Rafael Mechoulam, e ele comparou muito bem com um político, né? Ele fez uma comparação com um político, né? O político pode ser importante, né? Pode ser o cara mais importante, mas se ele chegar sozinho no lugar, ele não faz sucesso nenhum, né? E aí, às vezes, ele coloca umas 4 ou 5 pessoas, faz aquela comitiva e aquela comitiva aparece. A ideia do canabinoide é isso, né? Quando você usa pequenas formulações com outros canabinoides, esse efeito comitiva, ele potencializa o efeito terapêutico dos canabinoides. Então, eu diria que o CBD isolado, apesar de ser uma formulação mais fácil de ser aprovada nos ensaios clínicos e pela indústria farmacêutica, eu diria que na prática médica isso vai rapidamente se tornar obsoleto. E o que eu diria que é importante hoje quando você tem acesso a um óleo importado? Primeira coisa, é ter garantido que a empresa vai te fornecer um certificado de análise desse óleo, e nesse certificado de análise vai constar exatamente o teor da substância que você está prescrevendo, né? Por exemplo, esse óleo aqui é um óleo que tem basicamente CBD, mas ele também tem um pouquinho de canabinoides menores, um pouquinho de CBG, um pouquinho de CBN. É um extrato enriquecido com CBD numa proporção de 6 gramas, né, em 60 ml, ou 100 miligramas por ml. Então, você tem uma certeza daquilo que você está prescrevendo. Você sabe a quantidade de canabinoide que você está dando para o seu paciente. Além disso, é importante que nesse certificado de análise você tenha acesso à testagem de pesticidas, né? É importante porque nos Estados Unidos essas plantações são todas orgânicas. Você não deve plantar isso em qualquer lugar. Isso pode estar contaminado com pesticida, né? Então, esses óleos artesanais, por exemplo, eles têm um potencial alto de ter contaminações do solo, né, com pesticidas. Então, uma análise do perfil de pesticidas, uma análise do percentual ou de solventes residuais. Lembrar que o processo de extração do óleo de cannabis é um processo relativamente complexo, né? Você tem a massa do produto, você extrai isso prioritariamente com CO2, aplicando pressão. Você não deve usar solventes como etanol, butano, outro cloroforme. Você não deve utilizar isso. E você deve fazer um processo de destilação para separar o CBD do THC e produzir aquele óleo na proporção que você quer. Então, é um processo que demanda um certo um controle de qualidade. E, além disso, é importante que você tenha também acesso nesse certificado que não existe contaminação, por exemplo, com metal pesado, já que a gente está falando de um fitofármaco. Okay? Então, esse é um exemplo de um certificado de um produto, a razão dele é 2:1, CBD com CBG, ele tem 0% de THC, então a gente vê quantos miligramas de CBD existe, quantos miligramas de CBG existe, o total de canabinoides e o perfil de terpenos desse produto. Você sabe o que você está prescrevendo. Então, eu vou voltar àquela pergunta inicial, né? Eu sou médico e o paciente me perguntou, né, doutor, qual a sua opinião sobre canabidiol no meu caso? Lembrando que eu sou um médico inglês. Bem, como é que eu responderia a esse paciente, né? Eu responderia como um inglês, como britânico. Eu diria que o sistema de saúde britânico, o NHS, né, o National Health System, ele já possui guidelines para prescrição de cannabis medicinal. Então, já está na frente do SUS, né? O SUS liberou a importação, mas a gente ainda não tem, as crianças, elas ainda não têm acesso ao tratamento de formas graves, severas de epilepsia. As pessoas com quimioterapia, em quimioterapia não têm acesso a tratamento adequado para controle de náusea e vômito.
pessoas com esclerose múltipla também não têm acesso ao tratamento para dor, apesar da importação no Brasil ter sido regulamentada. No Reino Unido isso já foi regulamentado, então para essas 3 indicações o sistema público de saúde ele cobre, desde que seja prescrito por um especialista, ou seja, isso não pode ser prescrito pelo GP, você precisa de uma segunda opinião para prescrição, e esses guidelines eles saíram ontem, né, dezembro de 2019. Então a gente está vendo como essa área do conhecimento ela está se desenvolvendo aí nas últimas décadas, né? Quer dizer, nas últimas décadas e como houve uma explosão no último ano em regulação e o uso por várias agências que regulamentam o problema. E como é que a gente vai chegar ao pico, né, da prescrição, né, dessa pirâmide de Miller, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha de uma série de casos. Na verdade, eu tenho 4 casos. Os 4 pacientes com o diagnóstico de doença de Parkinson. Na verdade, um deles com diagnóstico da demência por corpúsculos de Levy. 3 homens, uma mulher. O que esses pacientes têm em comum? Uma insônia grave, distúrbio comportamental do sono REM, alguns com ansiedade, outros com quadros de dor crônica. Todos esses pacientes com medicações otimizadas, levodopa, inibidor da MAO, agonista de dopamina, usando melatonina, drogas que sedam à noite, seja zolpidem, seja mirtazapina. E eu prescrevi para esses pacientes formulações de CBD com THC no primeiro caso, um paciente engenheiro que tem um quadro de insônia, mas tem muita dor por flutuação de off na coxa direita. No segundo caso, um paciente com freezing de marcha e uma dor lombar muito grande, uma ansiedade, uma insônia com distúrbio comportamental do sono REM muito grave, que eu prescrevi o óleo CBD 50 mg 2 vezes ao dia, 0,5 ml 2 vezes ao dia. O terceiro paciente é um paciente com muita alucinação, a doença de Levy, e já a terapia contra a alucinação praticamente otimizada, usando rivastigmina, um paciente que obviamente não pode usar neuroléptico, pela hipersensibilidade, né, aos neurolépticos na doença de Levy. E essa quarta paciente é uma paciente com doença de Parkinson também, com distúrbio comportamental do sono REM, dor lombar e um quadro de artrose muito grave, com muita dor. Na verdade, ela já iniciou o tratamento há 3 semanas e eu já tive o primeiro feedback dela. Ela melhorou muito do sono. O que esses pacientes têm em comum? Todos eles melhoraram os distúrbios do sono, diminuíram a insônia e, de alguma forma, tiveram um efeito de atenuação da dor, mas eu não diria que houve nenhum efeito na parte motora da doença. Por que eu estou mostrando esse relato de caso de comunicação pessoal? Né? Porque, na verdade, já existe dado na literatura sobre isso. Em 2014, o professor Chagas, também da USP de Ribeirão Preto, ele publicou um artigo mostrando que pacientes com doença de Parkinson podem melhorar dos distúrbios comportamentais do sono com o canabidiol. E o efeito realmente é muito intenso, em doses que variam de 75 miligramas a 300 miligramas por dia. E eu vou terminar aqui com a frase, um tweet, eu sigo o professor Andrew Lees no Twitter. Para quem não sabe, o professor Andrew Lees é a maior autoridade do mundo no tratamento da doença de Parkinson. Ele é simplesmente a pessoa que participou dos principais ensaios clínicos aí nas últimas 2, 3 décadas, foi quem conseguiu regulamentar a bomba de infusão de apomorfina para o tratamento de sintomas não motores na doença de Parkinson. E ele é considerado o maior índice de impacto em termos de citação na literatura médica para a doença de Parkinson. E recentemente, eu acho que a pessoa vai envelhecendo, né, vai revendo alguns conceitos, e ele escreveu isso aqui, né? Espero que o que aconteceu nos permita liberar as correntes, rasgar os algoritmos e diretrizes, substituir as regras legais por um cuidado amoroso, faça o que você sabe que é certo para o seu paciente, não o que lhe dizem que você pode fazer, nunca mais seja enganado. Eu acho uma frase forte, né, para nós que lidamos com medicina baseada em evidência, mas vindo de um pesquisador clínico do porte do Andrew Lees, eu fiz questão de divulgar e compartilhar com vocês. Bem, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Bom, eu vou
abrir agora para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para o Flávio, pode mandar, pode abrir o microfone aí e fazer a Pode. pergunta, ou se quiser fazer pelo chat, eu faço. Tem os elogios aqui no chat para Estou vendo o aqui. Flávio. Renata Garrido. Bem, Alguém Renata. tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma consideração? Eu acho que é um tema amplo aí, né, Ricardo? Que a gente discutir. Pode passar o final da tarde aí falando sobre isso. Não, dá para ficar fazendo. Para doenças psiquiátricas, de ansiedade, depressão e essas outras, sem um componente neurológico assim bem definido, o que você tem de evidência para o uso da cannabis Do medicinal? cannabis. Já existe uma meta-análise sobre isso. Depois, se você quiser, eu posso compartilhar com você. Que eu É acho uma muito a do interessante. Lancet ou Do não? Lancet, exatamente. E é interessante essa meta-análise. Qual é o grande desafio dessas meta-análises, né, Ricardo? Assim, primeiro, é porque você está comparando diferentes formulações, né? Uhum. Então, já Então, começa por uma diferença. Então, você está comparando o THC puro, está comparando o canabidiol com diferentes vias de administração, com diferentes percentuais de THC. Então, é difícil você fazer uma meta-análise quando você está comparando, apesar de ser a mesma substância, mas as formulações sendo diferentes. Mas qual é a uhum. conclusão dessa meta-análise, né? É que parece que o efeito antidepressivo não é um efeito tão significativo, né? Não tem tanta evidência em relação ao tratamento da depressão. Mas parece ser uma substância que tem um potencial bastante grande em relação ao tratamento da ansiedade. Então, parece que o efeito ansiolítico das formulações de canabidiol com o THC, ele deve ser considerado, entendeu? Então, para aqueles pacientes que têm um componente ansioso dos sintomas, eu acho que é uma coisa que já tem bastante evidência, e eles colocam isso na meta-análise, né? Colocam os estudos. Tem alguma formulação específica para ansiedade ou não? Que seja mais voltada para isso? Para isso, as formulações para ansiedade, elas devem ter altas concentrações de CBD e baixas concentrações de THC. Por quê? Né? Porque o Sim. THC em baixas doses ele é ansiolítico, mas Hoje. em altas doses ele é ansiogênico. Né? Uhum. Então, o que a gente tem? Quais as formulações que eu recomendo? Né? São as recomendações, são as formulações que têm 100 mg por ml de CBD, canabidiol, com 0,3% de THC só, limitando a 0,3%. Pode ser utilizado. E, eventualmente, em alguns pacientes, você pode usar até duas formulações distintas. Né? Então, por exemplo, aquele paciente que tem um distúrbio do sono relacionado à ansiedade, você pode usar, por exemplo, a formulação com THC à noite, que vai ter um efeito hipnótico, e as formulações sem THC, zero THC durante o dia. Então, você pode também lançar mão de formulações diferentes, né, para o tratamento da ansiedade desses pacientes. Então, também é uma possibilidade. Em alguns pacientes, eu tenho feito isso, principalmente que a ansiedade na doença de Parkinson talvez seja um dos sintomas mais refratários que existe. Não responde muito bem a inibidor de recaptação de serotonina. Quando responde, o paciente às vezes tem muito efeito adverso. E como 50%, 60% dos pacientes dormem mal, né, tem distúrbio comportamental do sono, em alguns casos, principalmente aqueles pacientes com cognição intacta, eu faço um pouco da formulação com THC à noite, 25, 50 miligramas à noite, e eu deixo os outros 25, 50 miligramas da formulação do CBD puro, sem THC, para ser utilizado durante o dia. Então, na maioria dos pacientes, vai flutuar entre 75 e 150 miligramas de CBD por dia. Tem uma pergunta aqui. Aplicação de dor crônica, né? Eu acho que esse... deixa eu só pegar aqui e responder. Renata. Renata, olha, eu acho que depois da epilepsia, o potencial do tratamento do CBD na dor crônica talvez seja o que exista mais evidência, assim, tanto de ensaio clínico quanto de estudo randomizado. O Sativex provou que funciona para a dor associada à espasticidade na esclerose múltipla, então existe nos Estados Unidos. O problema é que você precisa importar, custa R$10.000 por mês e ninguém vai usar isso, né? Mas o que é o Sativex? O que eles chamam de nabiximol, né? Uma apresentação de spray oromucosa que tem 1:1 CBD e THC. Então, tem 2,5 miligramas de CBD com 2,7 miligramas de THC.
e o paciente ele usa aquele spray diversas vezes durante o dia, né? E isso mostrou eficaz na dor crônica associada à esclerose múltipla. Existem diversos trabalhos mostrando que também tem um potencial grande de tratamento de dor na fibromialgia, principalmente em formulações com alta concentração de CBD. Existem alguns trabalhos muito interessantes também na enxaqueca crônica. E nesse caso da enxaqueca crônica, é muito interessante as formulações com canabigerol. Tem alguns trabalhos que estão começando a aparecer com isso, porque o que o canabigerol faz? O canabigerol ele é um agonista de receptor CB2. E onde que o receptor CB2 está? Ele está no sistema imunológico e está no sistema nervoso periférico. Então, ele tem uma ação anti-inflamatória. E o que funciona para enxaqueca? Anticonvulsivante. Né? Quando você está paciente com enxaqueca, você dá o quê? Topiramato, valproato de sódio, não é isso? É o que funciona. Então, você está usando um remédio que é um potente anticonvulsivante, mais potente que esses outros, e você está usando um remédio também que é anti-inflamatório de ação central, que seria o componente secundário da enxaqueca. Então, as formulações de CBD com CBG e THC em baixas doses também tem alguns trabalhos muito interessantes em relação à enxaqueca crônica. E, mais recentemente, também a formulação de cremes, né? Como eles são muito lipossolúveis, então, para dor periférica, dor relacionada à artrite, dor relacionada à neuropatia periférica, alguns ensaios clínicos muito interessantes também mostrando esse papel. Então, eu acho que tem uma avenida de coisas aí para ser descobertas e a gente já está podendo oferecer para os pacientes uma estratégia de tratamento alternativa, digamos assim, mas não é tão alternativa porque existe um racional fisiológico, fisiopatológico por trás, né? E já existe essa medicação assim, formulada por algum laboratório, porque eu estava outro dia lá na Jorge Jabre e a médica plantonista comentou que ela foi visitada por uma moça de um laboratório que apresentou para ela uma medicação e que, tipo assim, foi muito bom porque ela estava com um caso de uma paciente de dor crônica que já tinha tomado tudo que ela podia e ela, por acaso, essa moça do laboratório foi lá e aí ela conseguiu prescrever essa medicação para essa paciente dela e, tipo, salvou a vida da paciente, que a paciente já não aguentava mais de tanta dor que ela sentia. Existe sim. Então, um dos meus papéis na Health Meds, que é o laboratório, é o desenvolvimento de pesquisa dessas substâncias aqui no Brasil. Né? Então, eu estou participando do desenvolvimento tanto das formulações de CBD com THC, quanto das formulações de CBD com canabigerol. Então, é possível que seja prescrito. Existem já, o laboratório já lida já com 4 formulações disponíveis para compra. Então, existe uma formulação do CBD isolado, sem THC, que é mais utilizado para insônia, né? Para epilepsia em ansiedade. Existe uma formulação do CBD com CBG na proporção 2:1, com 4 gramas de CBD e 2 gramas de CBG. E todas essas formulações existem com e sem THC. Então, já é possível você prescrever isso para os pacientes. Se você quiser, depois eu posso pegar meu e-mail, vou deixar meu e-mail aqui com vocês, vocês me mandam um e-mail ou me acrescentam no WhatsApp, eu mando o que existe de disponibilidade de produto em relação a isso. Sem problemas. Quem quiser anotar meu e-mail, Flávio... Eu acho interessante. Luiz, anota aí, manda um e-mail para mim, Flávio Henrique, arroba UFR... Se quiser, você pode escrever no chat aí para gente. Deixa eu escrever. Eu vou escrever aqui no chat. Vou botar os meus 2 e-mails aqui, Flávio Henrique. Flávio. Eu vou deixar meu telefone também. Oi? É só para saber se ainda existe aquela restrição assim, não é restrição, aquela necessidade de laudo, de já ser um paciente refratário, ou se já for alguém que você quer já começar. Não existe. Porque eu lembro que tinha necessidade de mandar laudo para a Anvisa poder liberar, ter aquela coisa refratária, não precisa mais, né? Não precisa de burocracia nenhuma. O que você faz? Você faz a prescrição, nome do paciente, uso por via oral,
o produto, né, com a formulação e a posologia, carimba e assina e data. Você dá para o paciente a prescrição e informa o 0800 do laboratório, entendeu? O laboratório ele cuida de todo o trâmite na Anvisa e bota o produto na casa do paciente. O que a Anvisa fez hoje, né? Exato, não precisa de mais nada. O que a Anvisa fez hoje, né, Renata? Ela facilitou muito, porque o que ela faz? Ela emite um certificado de importação em nome do paciente para aquele produto, entendeu? Então, o paciente ele tem um certificado que vale por 2 anos. E aí ele pode fazer a recompra a hora que ele quiser diretamente com o laboratório, entendeu? Então, assim, é um produto que fica totalmente regulamentado, né? Não é um produto artesanal, não é um produto que você trouxe de fora, que um parente trouxe. Então, você tem o certificado de importação que fica com você, guardado, ou no seu celular. Então, o produto ele fica regulamentado pela Anvisa, regularizado, digamos assim, e esse certificado ele vale por 2 anos. Depois, se você quiser fazer a renovação, é simplesmente entrar lá no site e fazer a renovação pela Anvisa. Entendeu? É bem tranquilo. Mais alguém? Quer fazer alguma pergunta? Eu vou deixar aqui o site para vocês entrarem. Se vocês quiserem clicar, vocês vão ter acesso a algumas coisas da própria Health Meds, que é o laboratório que eu sou diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento. Lá vocês vão ter acesso também às apresentações, né, das substâncias. E tem alguns artigos de revisão que eu também escrevi que estão lá na área do médico. Então, quem quiser entrar, tem uma área restrita dos médicos, e aí você tem acesso aos webinars, tem acesso a todo o conteúdo médico da Health Meds. O que eu acho interessante também, assim, a ideia é que a gente possa criar um ambiente aí de educação médica continuada, né? Então, eu acho que seria o principal, né, Ricardo? Que a gente possa criar esse ambiente. Sim, claro. Né? E assim, quando você tiver mais novidade ou mais coisas, é só falar comigo que a gente planeja uma outra aula, uma continuação. Não, excelente. Eu acho que é importante. Eu gosto muito de falar para os psiquiatras, né? Porque primeiro que meu pai é psiquiatra, né? Então eu escuto psiquiatria desde a década de 80 na mesa da minha casa, né? E segundo, porque eu acho que são especialidades irmãs mesmo, né? A neurologia e a psiquiatria, elas se complementam, né? De uma forma muito... Quase siamesas, né? São siamesas, exatamente. Eu e você tivemos um paciente em comum recentemente, a gente sabe como as coisas se complementam, né? Então, assim, eu acho muito importante esse estreitamento, né, entre os neurologistas e os psiquiatras, entendeu? Eu acho fundamental, né? Eu acho que as visões elas são muito complementares e nós tratamos de pacientes neurológicos com manifestações psiquiátricas, vocês tratam de pacientes também neurológicos com manifestações psiquiátricas muitas vezes, e é importante entender esse desenvolvimento aí. E o desenvolvimento da farmacologia, né, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Essa área é uma área de fronteira, né? A gente está começando ainda a desbravar, né, no nosso país, né? Eu acredito que a gente vai desenvolver muita coisa interessante em relação a isso nos próximos tempos. Tá bom. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Ou eu vou ver como é que eu faço para disponibilizar, para pegar a gravação que acabou ficando com o Flávio. De repente eu vejo com ele como é que eu consigo isso. E aí eu disponibilizo no Moodle, no ambiente e dou instruções para vocês depois, para vocês, quem quiser, quem não conseguiu assistir. Tinha muita gente que queria muito assistir, mas já tinha coisas planejadas para essa terça que não conseguiram adiar ou modificar. E aí a gente mantém contato, quem quiser manter contato com o Flávio, fica à vontade. A gente vai se falando e quando você tiver alguma outra, de repente no final do ano ou no semestre que vem, a gente vai atualizando o pessoal em relação a esse tema. Parece que teve muito interesse, pelo que eu vi aqui. Ontem o pessoal me mandou, até pessoas de fora da PUC me mandaram mensagem pedindo para gravar, participar. Né? Não, é fantástico. Ontem o Cláudio Domênico fez uma live também. Eu assisti, eu tava você assistiu, né?
Eu estava lá. 232 pessoas. Acho que nem no Congresso Isso, Brasileiro você fala para 232 pessoas. É verdade. Essa é a vantagem também desse momento, né? Você consegue atingir um número de pessoas que antes você não conseguia com tanta Exatamente. facilidade. Em horários mais, né? Quer dizer, a gente não precisa estar aí um sábado à tarde, né? Perder um sábado para ir no Não Congresso. precisa ser síncrono, né? Pode ser outro momento. Exatamente, eu acho fantástico. Mas a palavra final que eu queria deixar para todo mundo, assim, que eu me coloco à disposição de vocês, se quiserem entrar em contato comigo para a gente discutir eventualmente algum caso. Eu sei que às vezes começar, né, nessa área é sempre um pouco mais difícil, mas assim, eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar muitos pacientes aí com essa nova forma de tratar os pacientes. Ótimo, então. Muito Obrigado, obrigado. Ricardo. Vou terminar aqui. Eu que agradeço a aula aí.